Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula aqui da Escola Sobrenatural. Essa aqui é uma aula especial, porque eu estou diretamente de Honduras, aqui na América Central, na capital chamada Tegucigalpa, e eu estou gravando essa aula aqui para vocês, compartilhando esse momento que nós estamos aqui, e hoje eu quero falar sobre unção. Dentro do que nós estamos falando sobre o que é o sobrenatural e como vivermos o sobrenatural, eu quero falar sobre essa porta que nos dá acesso ao sobrenatural chamada unção. Você sabia que a unção, ela nos conecta ao sobrenatural e que por meio da unção nós podemos viver e manifestar o sobrenatural onde nós estamos? Então, nesse momento nós vamos ter essa graça aqui, vamos ter esse momento juntos. Você que está se conectando conosco e quer participar da Escola do Sobrenatural, basta você ser inscrito no nosso canal. Essa aqui é a terceira aula e você pode procurar as demais aulas que nós temos, né? Existe uma playlist da escola, você pode assistir. A cada aula nós temos 5 perguntas que você vai nos enviar por e-mail, e depois então nós vamos estar te avaliando, e no final desse módulo você vai ter experiência e nós vamos também poder te mandar um certificado. Então seja bem-vindo a essa escola. Hoje eu quero falar sobre unção. Veja que interessante. Vamos começar primeiro na nossa aula hoje definindo o que é unção. Unção é o ato de envolver algo com óleo, é o ato de envolver algo com óleo com um propósito específico. Podemos dizer que ungir é envolver alguma coisa, é passar algo em torno, é passar algo ao redor de. No nosso caso, nós estamos falando que unção é o ato de você ser revestido, envolvido com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Então isso é o ato de ungir. A unção sempre ela tem um propósito. Ninguém recebe uma unção se não tiver um propósito específico, e isso é algo muito importante. Quer dizer que a unção define o propósito. Nós somos ungidos para algo. Quer dizer que a unção que eu recebo, ela tem muito a ver com aquilo para o que eu fui criado para fazer. Então, quando Deus me dá um destino profético, quando Deus me dá um desafio, quando Deus fala comigo, quando Deus me mostra aquilo que eu vou ser ou que eu devo fazer, qual é o meu propósito de existência, para eu cumprir esse propósito, Deus me dá uma unção. Então podemos dizer que a unção é algo que nos envolve, é algo que está ao nosso redor, que nos enche, que nos reveste, com o propósito de nos capacitarmos. E hoje nós vamos falar algumas coisas importantes sobre a unção. E é importante que você esteja anotando e entenda. Eu separei assim 2 propósitos específicos da unção, para que você fique assim entendendo bem claro. Claro, esse assunto é um assunto que nós vamos ter outras oportunidades de falar, mas dentro do sobrenatural é muito importante que você entenda quais são os propósitos específicos da unção, para que você também possa fluir e entender como manifestar o sobrenatural. Bom, o primeiro propósito específico da unção é consagrar e santificar. Veja bem o que eu falei, consagrar e santificar. Êxodo capítulo 29, versículo 21. Importante você tomando nota e meditar nesses textos depois, porque através disso você vai abrindo um pouco o teu entendimento. Êxodo 29, 21 diz assim: Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e os seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Veja então que para que Arão e os seus filhos pudessem desenvolver o seu ministério e eles pudessem se tornar sacerdotes e servirem a Deus dentro do tabernáculo de Moisés, eles deveriam ser ungidos. Eles iam ser ungidos com óleo
iam ser ungidos com sangue, né? Ia haver aspersão de sangue. Duas coisas importantes. Por quê? Porque eles deveriam ser remidos, né? O sangue representava a expiação pelos seus pecados, mas aqui o azeite, o óleo da unção, representava uma consagração, ou seja, a partir daquele momento eles estariam consagrados a Deus, eles seriam consagrados, eles estariam dedicados àquele serviço, eles estariam habilitados a entrar dentro do tabernáculo, oferecer a Deus a adoração, oferecer a Deus o sacrifício e oferecer a Deus também a intercessão. Então nós podemos entender que a consagração que nos fala aqui tem a ver com o propósito de você poder ministrar a Deus, ministrar o coração de Deus. Então nós somos ungidos e a unção ela tem o propósito de fazer com que nós possamos servir a Deus. Então uma pessoa que é ungida, ela recebe uma graça da parte de Deus que a capacita para o seu serviço sacerdotal. Veja que interessante. Quer dizer que sem a unção é impossível você servir a Deus. Sabe, nós precisamos de unção para servir a Deus. Há pessoas que elas querem servir a Deus sem unção e por isso elas fracassam. Se os sacerdotes eles deveriam ser ungidos para entrarem no serviço, eles tinham que ter as suas vestes ungidas, eles tinham que ter a sua cabeça ungida, que dirá eu e você. Nós precisamos dessa unção. Então a unção ela é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá, um revestimento que ele nos dá para que nós possamos servir a Deus. E isso é poderoso, sobrenatural. Quer dizer que por meio da unção, a minha adoração ela se torna uma adoração aceitável. Por isso que as pessoas que elas vão servir a Deus, por exemplo, no ministério do louvor da igreja, né, através da sua vida, adorando, tocando, elas precisam de unção. Quer dizer que além de eu ser qualificado, de eu ter uma destreza naquilo que eu estou fazendo, como músico, como a pessoa que canta, eu também preciso de uma unção, porque às vezes a pessoa quer fazer as coisas sem essa unção. Então a unção é a capacitação. Também a pessoa que vai interceder, que também é um serviço sacerdotal, o intercessor precisa de unção, o pregador precisa de unção, a pessoa até o diácono. Veja que os diáconos, lá na igreja primitiva, quando eles foram separados, a qualificação, ou seja, aquilo que era necessário para que eles pudessem servirem a Deus como diáconos, era que eles fossem de boa reputação e que fossem cheios do Espírito Santo, ou seja, eles precisavam de unção. Então a unção ela é a marca inicial para nós podermos servir a Deus. Sabe, você recebe o sangue do Cordeiro, que te limpa, que te purifica, que te restaura, que perdoa os teus pecados, mas é importante que você também entenda que você precisa de unção para servir a Deus, porque quando você apresenta um serviço a Deus, ou seja, uma adoração, ou seja lá o que for, não importa, você pode ser uma pessoa que trabalha com as crianças na sua igreja, você pode ser um missionário, um evangelista, você pode ser um pregador, um pastor, um ministro de louvor, está na área da música, na área de ensino, ser professor, não importa. Qualquer coisa que você for servir a Deus, você vai precisar de unção, porque senão o teu serviço é um serviço carnal e não um serviço espiritual. Veja que isso é forte, viu, gente? Porque nós precisamos aprender sobre isso, a necessidade que nós temos da unção. Então, eles eram consagrados, é uma consagração, ou seja, é uma dedicação, é uma habilitação. A unção é uma habilitação para o servir e para ministrar a Deus. Sabe, quando nós estamos com essa unção, nós temos um acesso, né, por meio do sangue do Cordeiro, mas a unção é aquela habilidade que Deus nos dá de apresentarmos a Ele aquilo que o agrada, aquilo que faz com que o coração dele se mova ao nosso favor. Dentro ainda do primeiro propósito, uma outra coisa importante é que a unção também, como o primeiro propósito, ela tem o propósito de santificar. E sabe, essa palavra aqui é a palavra Kadash. E a palavra Kadash no hebraico significa algo que é usado com um único propósito. Quer dizer que a unção me separa, me torna exclusivo, põe em mim uma marca de exclusividade.
A unção faz com que eu me torne aquela pessoa que exatamente pertence a Deus. É uma santificação. Então, veja que interessante, quando eu recebo essa unção, eu estou recebendo um selo de Deus. Deus está dizendo, esse aqui é meu. O Marcos Fernando é meu. Você que está me assistindo, quando Deus te unge, Ele está dizendo, esse aqui é meu, eu o santifiquei, eu o separei, ele é Kadash. Kadash é tudo aquilo que toca o altar, é tudo aquilo que ministra o altar de Deus, é tudo aquilo que está em torno do altar de Deus, né, que serve a Deus. Então a unção, ela me habilita a esse servir a Deus, né? Eu me torno uma geração separada para Deus. A unção me faz com que eu me aparte de outras coisas e viva uma vida separada para Deus. Por isso que quanto maior é o nível da tua unção, quanto mais unção você carrega, mais você se consagra. E aí nós temos uma coisa interessante. A minha consagração, ela aumenta o nível da minha unção. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é algo interessante. Podemos dizer que a unção, então, é essa capacitação sobrenatural que eu recebo para ministrar a Deus. Nós não podemos entregar algo agradável a Deus sem que nós estejamos debaixo de uma unção. Por isso que quando você está lá pregando na unção, uau, aquele culto é sobrenatural. Tá entendendo o propósito da unção? Em conectar você ao sobrenatural. Quando você está cheio do Espírito Santo, a glória de Deus vem sobre a tua vida, o poder sobrenatural vem sobre você, e você está na adoração, e você entrega assim aquela adoração assim que explode a atmosfera, o poder de Deus se manifesta, pessoas começam a ser tomadas pelo Espírito Santo. Ou então às vezes até você é uma pessoa que trabalha ali na recepção, cuidando de pessoas, cuidando de crianças, mas você está na unção. E aí você está cheio do Espírito Santo. E de repente então você toca numa criança e aquela criança é batizada com o Espírito Santo. Ou a pessoa está entrando na igreja, você ali da recepção, você aperta a mão dela e uau, o poder de Deus começa a se manifestar. Eu tenho exemplos grandes, muito grandes assim dessa questão de unção, né? Meu pai, biológico, né? Ele é uma pessoa muito cheia de Deus, assim. Ele é um pastor, um homem de Deus, e ele às vezes ele fica ali na porta da igreja, e às vezes um aperto de mão, um abraço que ele dá numa pessoa, conecta aquela pessoa e faz com que aquela pessoa seja tomada pelo poder sobrenatural. Então a unção, ela tem esse propósito, né? O primeiro propósito, que é consagrar, ou seja, habilitar alguém ao serviço, e também santificar, separar, fazer com que essa pessoa torne-se exclusiva, ter exclusividade a Deus, né? A pessoa que está debaixo de uma unção, ela se dedica, ela vive uma vida, sabe? Há pessoas que elas precisam dessa unção para realmente desempenhar o seu serviço, principalmente pastores, né? Líderes, ou seja, qualquer pessoa que vai. Hoje nós estamos na nova aliança, a Bíblia fala que todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nos tornamos reis e sacerdotes. Então é importante que você tenha unção para operar como um sacerdote, né, dentro da tua casa. Você que é marido, um despertar para os maridos aí, os homens de Deus, né? Você é o sacerdote da tua casa, então você precisa de unção para ministrar a Deus dentro da tua casa. Quando você começa a orar, a pessoa começa a orar debaixo da unção, a glória de Deus começa a se manifestar, o poder de Deus. Por quê? Porque a unção, ela te conecta nessa dimensão do sobrenatural. Agora, segundo propósito da unção. O segundo propósito da unção é capacitar, tem a ver com capacitação. Bom, se o primeiro propósito é ministrar a Deus, o segundo propósito é ministrar aos homens. Então, primeiro Deus me unge para que eu possa servi-lo, entendeu? Esse é o primeiro propósito, para servir a Deus. A unção me habilita a servir a Deus com o que eu tenho de melhor. Agora, o segundo propósito tem a ver com servir os homens, aos homens, né? Vamos lá. Então, o segundo propósito é capacitar. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Olha que tremendo. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. Aqui é uma palavra profética que o profeta Isaías escreveu a respeito do Messias, a respeito
do Senhor Jesus. E fala sobre o Espírito de Deus. E veja que interessante, esse texto aqui, Jesus, ele, quando está dentro da sinagoga, ele está começando seu ministério, ele cita esse texto aqui do profeta Isaías, e ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Veja que ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu. Veja que o Espírito está sobre mim e ele me revestiu. Entendemos que a unção é um revestir de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para uma vida de serviço a Deus. Então a unção me habilita a esse serviço, mas também a unção me capacita para servir os homens. Isso é sobrenatural, porque de uma maneira eu adoro e sirvo a Deus e trago a sua presença, então a presença de Deus está sobre mim, e agora então eu começo a ministrar aos homens. E fala o seguinte: a primeira coisa é a unção, ela me unge para pregar as boas novas. Então a unção, às vezes tem pessoas assim que dizem assim: apóstolo, eu não sei pregar, eu não sou um pregador. Mas é que a gente tem um conceito de pregar a boa nova, tem a ver com você subir num púlpito, tem a ver com microfone, tem a ver com um terno, tem a ver com uma gravata, tem a ver com sei lá o quê. Tem tanta coisa que a gente se acostumou a entender que é pregar, né? É um conceito de pregar, para nós é um conceito assim muito religioso, muito igrejoso, vamos usar uma palavra aqui, vamos botar uma palavra até que nem existe, né? Mas que dá para você entender uma coisa. Mas na verdade não é. Aqui fala pregar boa nova aos quebrantados. Fala aos quebrantados. O que são quebrantados? São pessoas que estão com seu coração desesperado, são pessoas desesperadas, são pessoas que já perderam tudo. E a pessoa que tem unção, ela tem a habilitação do Espírito, ela foi revestida de poder para que ela possa levar uma mensagem, uma boa notícia a uma pessoa que está quebrantada. Por exemplo, uma pessoa pode estar quebrantada pela dívida. A pessoa que está debaixo da unção do Espírito Santo, ela pode ser aquela pessoa que traz a boa notícia de cancelamento de uma dívida. Como assim? É assim. Por exemplo, eu agora debaixo da unção, eu declaro jubileu sobre a tua vida, você que está com dívida. E eu tenho autoridade, e eu tenho poder, e eu estou revestido pelo Espírito Santo para declarar jubileu. O que é jubileu? Jubileu é a libertação. Jubileu é o tempo aceitável. Jubileu é o tempo da libertação e do perdão. Então a boa notícia para quem está endividado é: o Senhor perdoa as tuas dívidas. Receba. Eu estou não só te dando uma aula, mas eu também já estou profetizando para você agora. Então você pode entender que a boa notícia. Qual é a boa notícia para quem está doente? Digamos que alguém está quebrantado. Você conhece uma pessoa que ela recebeu o diagnóstico de câncer e você está debaixo da unção. E o Senhor, ele te dá uma boa notícia para essa pessoa. Qual é a boa notícia? Isso é o Evangelho. A boa notícia para o enfermo não é que ele ganhou um carro ou que comprou uma casa. A boa notícia para ele é que o Senhor quer curá-lo aqui e agora. Então, se você está com câncer, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você está doente, se você foi diagnosticado, se o médico disse para você que esse tratamento não está resolvendo, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que pelo sangue, pelas pisaduras de Jesus, todos nós fomos sarados. E eu repreendo essa enfermidade agora, pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, e eu ordeno a enfermidade, bate em retirada, sai agora, em nome de Jesus. Então, me entendem? De uma forma bem prática que eu estou falando, a unção ela te habilita, ela te capacita, primeiro a você adorar a Deus, a você estar com Deus, a você ser revestido desse poder sobrenatural. E segundo, é descer da presença de Deus, depois do teu servir a Deus, você servir aos homens. Então, a unção ela me dá essa graça de eu poder dar uma palavra, uma boa notícia. E nós somos portadores, pessoas que andam debaixo da unção, elas sempre são portadoras de uma boa notícia. E eu quero dizer uma coisa para você: você não recebe unção para ficar tremendo, você não recebe unção só para ficar sapatinho de fogo, você não recebe unção só para ficar pulando dentro da igreja, você recebe unção para dar boas notícias, para servir pessoas. Então a unção, ela te habilita. Qual é a boa notícia que você tem? A boa notícia para quem está se divorciando é que Deus é o Deus da restauração de um casamento. E eu te dou essa boa notícia para você. Deus tem restauração para a tua família. A boa notícia para uma pessoa que está presa é que há liberdade. Então, veja que interessante. Ele me ungiu para quê?
para pregar a boa notícia, a boa nova aos quebrantados de coração, aqueles que estão com a sua vida destruída. Ele também me ungiu para curar as pessoas, sabe? Olha que tremendo. Então a unção é a habilidade que Deus me dá para curar enfermos, sabe? Não pense que você vai curar os enfermos com a tua capacidade. As pessoas têm me escrito agora, eu viajando aqui, se aproximou de mim um casal de médicos, os dois, o homem e a mulher, são médicos, né? Eles participaram de uma conferência que eu estou ministrando aqui em Honduras, que eu fiz parte, né? E o interessante é que Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. Eu não conhecia a pessoa e Deus me deu o nome da pessoa e tal, e me deu uma palavra sobre alguém da casa que estava enfermo. Eu chamei essa pessoa pelo nome e sobrenome, foi muito forte. Ela é médica, e aí ela e seu marido vieram até mim e disseram assim: apóstolo, nós queremos que o senhor ore por nós, porque a gente tem curado os enfermos com a ciência, mas nós gostaríamos de curar os enfermos com o poder sobrenatural de Deus. E sabe, o que nós precisamos para curar um enfermo? Simples, unção. A unção de Deus sobre a nossa vida desata o poder sobrenatural. Me entenda algo, o Senhor, quando derrama o seu Espírito, e hoje no final dessa aula eu vou estar orando por isso, Ele te habilita para que você possa operar no sobrenatural e possa curar as pessoas enfermas. Então só o fato de você colocar a mão sobre um doente, às vezes você não precisa nem orar, né? Porque a Bíblia diz: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então quer dizer que eu estou numa atitude de simplesmente às vezes colocar a minha mão, e eu coloco a minha mão e aquela pessoa é curada. Então a unção me habilita a fazer isso. Então quando eu estou lá adorando a Deus, sabe, o Senhor me ungiu, sabe, a pessoa que está com a unção, ela está adorando, ela está buscando, ela está intercedendo, a vida dela é na presença, a unção me traz para a presença dele, mas a mesma unção me leva a servir pessoas, me capacita, me dá uma graça, me dá um poder sobrenatural, para que eu possa dar uma palavra, para que eu possa dar uma boa notícia, para que eu possa curar pessoas enfermas e também libertar pessoas cativas. Você sabia que a unção que está na tua vida, a unção que você carrega, vai ser a unção que vai libertar pessoas? É uau mesmo, é uau. Eu já vi pelo Espírito que alguém disse uau. O Espírito Santo me mostra, é verdade. A unção na tua vida te habilita a você poder libertar cativos. Eu tenho experiências poderosas com Deus simplesmente por eu entrar num lugar e a pessoa ser liberta. Como é que a pessoa foi liberta? Eu não orei, eu não impus a minha mão, eu não fiz nada. Simplesmente a pessoa foi liberta. Por quê? Porque a unção que eu carrego rompe com todo o jugo. Por isso que é importante você entender que a unção te faz ministrar a Deus, mas também faz você ministrar aos homens, né? Bom, olha que interessante. Então, por meio da unção nós pregamos, curamos, libertamos, anunciamos salvação e trazemos uma transformação sobrenatural. Só o fato de você estar debaixo de uma unção, você entra dentro de um lugar e aquilo já começa a mudar. Agora, como capacitação, ou seja, como propósito de capacitar, a unção também me transforma em uma testemunha. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a unção do Espírito Santo na minha vida me transforma em uma testemunha. E aqui a palavra usa no grego martos, e essa palavra significa aquele que traz uma evidência, ou aquele que produz uma prova, que testifica algo através de uma evidência. Quer dizer que pelo poder do Espírito Santo, eu apresento provas reais de que Deus é Deus. Eu me torno uma testemunha de Deus. Deus é invisível, ninguém vê Deus, ninguém observa Deus. Há muitas pessoas que não creem porque elas não enxergam Deus. Agora, quando eu estou debaixo de uma unção, através da minha vida, o poder sobrenatural se manifesta e eu me torno alguém que demonstra esse poder. Não simplesmente alguém que fala do poder, mas eu demonstro através de sinais e maravilhas. Por isso que uma pessoa debaixo da unção começa a fluir com dons, começa a fazer coisas através dos dons do Espírito. Por quê? Porque a unção de Deus está na vida dela. E isso é muito sobrenatural. Então, por meio da unção do Espírito Santo, eu me torno uma pessoa e que traz evidências que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.
E nós temos que orar a Deus, e hoje nós vamos estar aqui no finalzinho da nossa aula orando sobre isso, para que essa unção venha com mais força sobre nós. Por quê? Porque nós estamos chegando num tempo em que a incredulidade de muitas pessoas está muito forte. As pessoas elas já não estão mais crendo. Por quê? Porque elas não estão vendo uma evidência de que Deus é Deus, sabe? E pessoas debaixo dessa unção, elas produzem essa evidência através da sua vida. Então, a minha oração é que você, por meio da unção que você carrega, você cure enfermos, você liberte pessoas cativas, você seja um arauto de uma boa notícia, você seja aquela voz que traz uma boa notícia. Há tantas pessoas esperando uma boa notícia, alguns esperam uma boa notícia do governo, outros esperam uma boa notícia do médico, outros esperam uma boa notícia do banco. Se eu dissesse para você que pela unção você tem essa boa notícia para dar, por que você não abre a tua boca e começa a dar essa boa notícia para uma série de pessoas que convivem com você? Então a unção nos habilita a demonstrarmos Deus aos homens, né? Anote essa frase: a unção nos habilita a demonstrarmos Deus aos homens. E por último, né? Eu quero ler para você Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando nós andamos debaixo da unção, o Senhor nos habilita a qualquer lugar que nós possamos estar, por todas as partes, veja bem, não só na igreja, mas lá no local de trabalho, na faculdade, no shopping, no mercado, na farmácia, enfim, aonde você vai, a você fazer o bem e curar a todos. Então a unção ela te habilita a fazer o bem. Isso, fazer o bem, está dizendo em mudar a vida de pessoas e curar pessoas. Então, não fuja. Você não pede para Deus mais unção se você não vai orar por um doente. Quando vier um doente, me acredite, você está fazendo parte da minha escola. Quando Deus botar um doente no teu caminho, não é para o teu pastor orar, ou para mim orar, ou para quem quer que seja orar. É para você orar. Para mim, apóstolo, é você. A unção te habilita ao sobrenatural. Mas eu não tenho unção. Calma, eu vou te ensinar a ter unção. Agora, como é que nós podemos aumentar ou receber a unção na nossa vida? Número 1, adoração. A adoração aumenta a unção sobre mim. Por quê? Porque a unção, lembra que é revestir, né? É estar revestido de algo. No caso aqui, estamos revestidos de Deus, da sua presença, do Espírito Santo. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas sabe quando você abraça alguém que está com perfume e aquele perfume passa para você? A pessoa está tão perfumada que o perfume dela toma você. Pois então, isso é através de você estar em contato com alguém, né? No nosso caso, o nosso contato deve ser com Deus. Quer dizer que o bom perfume, o óleo da sua unção, né? Que tem a ver também com perfume, porque a unção também é perfume. Nós devemos ser o bom perfume de Cristo, ou seja, nós devemos cheirar a Cristo. As pessoas devem sentir o cheiro de Cristo em nós. Então, através da nossa adoração, você gasta momentos ali adorando a Deus, momentos ali na sua presença, louvando, chorando. De repente você sai daquele momento, você está cheio de unção. Então nós aumentamos a nossa unção, aumentando a nossa adoração. Meu conselho é que você separe um momento para adorar a Deus. Você pode ser que nem eu, não canta, não toca nada, né? Mas pode ser um adorador, certo? A segunda coisa importante, uma vida de oração. Nossos momentos de oração aumentam a nossa unção. Não queira orar 1 hora se você não ora nem 10 minutos. Comece orando 10 minutos todo dia. Tem uma série minha aqui no meu canal que chama-se Vida de Oração. Eu te aconselho a você assistir. Ali você vai aumentar o teu tempo de oração. Inclusive eu estou escrevendo um livro agora, o livro ele se chama Casa de Oração. Eu ensino pessoas como ter uma vida de oração mais efetiva. Então, a vida de oração é muito importante para aumentar a minha unção. Terceiro, recebendo uma impartição de pessoas ungidas, ou seja, uma transferência de unção. A unção também ela pode ser passada. Enquanto eu estou falando para você aqui, através da minha escola, através do meu canal, eu tenho te transferido unção. É uma transferência. Você recebe imposição de mãos de alguém que é ungido, você recebe uma palavra, você escuta uma pregação, então você também está recebendo unção.
E por último, eu aumento a minha unção quando eu uso a unção. A unção ela é incrível, quanto mais você flui, quanto mais você dá, mais unção vem sobre você. Se você entender que você é um canal do sobrenatural de Deus, então você vai ter esse momento sobrenatural, tá bem? Espero que você tenha entendido muito bem sobre essa introdução. A segunda porta do sobrenatural, que é a unção. Uma pessoa que é ungida, ela pode ministrar no poder de Deus, ela pode curar, quer dizer que às vezes o sobrenatural, se você entra no lugar e não há fé, a unção que você carrega libera o sobrenatural naquele lugar. E eu declaro em nome de Jesus que você deve aprender e buscar a ter essa vida mais íntima e fluir com poder e com unção. E Deus vai te usar poderosamente, sobrenaturalmente, para adorá-lo, para servi-lo e também para servir os homens. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você se inscreve, você pode compartilhar a nossa escola com qualquer pessoa. Você que é líder, quer reunir os seus discípulos, reúna. Essa aqui é a terceira aula, tem 2 aulas anteriores do primeiro módulo, e você pode também responder as perguntas que estão aqui na descrição do vídeo, me mandar por e-mail, e nós vamos estar computando o teu nome para depois enviar para você o teu certificado de conclusão da Escola Sobrenatural aqui do meu canal. Tá bem, gente? Eu quero agora orar por vocês, para que nesse momento você receba uma nova porção, uma nova medida de unção, ok? Lembrando que a unção ela vem por níveis. Então, se você puder nesse momento, feche teus olhos, eu vou orar por você. Se você pode orar em línguas, ore em línguas, porque nesse momento vai haver uma transferência de unção sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que fazem parte da escola sobrenatural. E nesse momento em específico, Senhor, eu oro para que haja uma transferência de unção sobre a vida deles. Que a medida de unção que eles carregam seja aumentada, que aumente o nível da unção que eles possuem. Senhor, eu declaro que uma nova medida de unção vem sobre a vida de cada um, através do teu Espírito. Amado Espírito Santo, vem e reveste esse homem e essa mulher para o seu servir a Deus, para que eles possam servir-te, Senhor, com todo o seu coração. Aumenta, consagrando e santificando. Eu vejo o Senhor liberando unção sobre pessoas que servem a Deus. E eu declaro agora que a tua graça e as tuas habilidades em servir a Deus aumentam nesse momento. E eu oro, Senhor, também para que esse poder e essa graça, essa unção recaia sobre cada um de maneira sobrenatural. E venha, Senhor, o teu fogo, e eu habilito eles agora para a boa notícia. Bricastere. Pai, que por meio da unção que tu coloca na vida deles, a boca deles seja portadora de uma boa notícia. Que a boa notícia para os enfermos seja a cura, que a boa notícia para os cativos seja a libertação, que a boa notícia para aqueles que estão endividados seja o perdão de dívidas, que a boa notícia para aqueles que estão perdidos seja encontrarem-se em um caminho, no teu caminho. Eu oro nesse instante e declaro sobre as suas vidas essa graça e esse poder sobrenatural. Os abençoo, declaro uma transferência de unção, declaro que essa unção quebranta jugo e mentalidades se abrem para ouvir e receber de ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Te abençoo e até a nossa próxima aula da Escola Sobrenatural. Um forte abraço, continue conosco aqui, porque Deus tem muitas coisas para você. Tchau, gente.